E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, carnaval já passou, então a gente pode dizer oficialmente que 2024 começou. E aí a Cineflix tratou logo de me chamar para poder assistir ao novo filme da Marvel, que é Madame Teia. Eu já vou começar dizendo pra vocês que o filme, ele não é bom. Mas também eu não saí frustrado da experiência. Tudo bem que pra eu sair frustrado dessa experiência seria difícil porque eu fui com um total de 0 expectativa pra esse filme. Então seria difícil fazer com que eu saísse frustrado. Um contexto que eu preciso dar pra vocês é o seguinte, é de que Madame Teia foi desenvolvido pela mesma galera que fez o filme Morbius. E como a gente sabe, foi um grande fracasso. A galera detonou demais, pelo menos os críticos. E esse Madame Teia seria justamente a possibilidade de redenção desse povo, pra poder mostrar que eles são capazes de fazer um filme bom. Só que, infelizmente, Madame Teia veio pra poder acrescentar apenas mais um fracasso pra lista. Pra vocês terem uma ideia, a história ela não é capaz de se vender, pelo simples fato de que não tem uma história pra poder ser vendida. E isso a gente percebe pelos diálogos. Galera, os diálogos eles são muito, mas muito ruins. É tão ruim, mas tão ruim, que em muitos momentos a gente não tem nenhum tipo de interesse pelo aquilo que os personagens estão falando. Então a gente acaba até dando uma viajada durante o filme, porque aquilo que está sendo retratado não tem relevância nenhuma. E aí vocês precisam concordar comigo que isso, em qualquer filme, é muito complicado. Os momentos de diálogo, eles não terem relevância para a história. Mas é ainda mais complicado em um filme de ação, porque o que a gente sabe é o seguinte, nos filmes de ação, quando não temos diálogos, a história ela é preenchida por pancadaria bruta, aquela coisa frenética, adrenalina, que muitas vezes é muito interessante e eu amo demais. Só que nesse filme a gente tem o problema dos diálogos, que muitas vezes são vazios e agregam muito pouco ou nada à história, e a gente tem lutas quase que inexistentes. E as lutas que aparecem, elas são muito, mas muito fraquinhas. Então, são dois problemas que são extremamente importantes e que podem prejudicar, como prejudicaram, a história do filme. Mas, como se isso tudo já não fosse complicado o suficiente, a gente tem um problema ainda mais grave, que é chamado de motivação. Qual é a motivação da nossa protagonista e do nosso antagonista? Olha que eu assisti ao filme e até hoje eu não sei te responder essas perguntas, porque o filme ele não deixa claro. Simplesmente esses personagens e nenhum outro personagem da história tem uma motivação clara. E aí, galera, fica muito complicado a gente ter um filme de herói onde o nosso protagonista ele não tem uma motivação nem clara nem sólida e o vilão ele acaba se tornando uma grande piada. Então a gente percebe que o núcleo principal do filme ele é simplesmente muito frágil, ele é muito mal desenvolvido, o que faz com que a gente simplesmente não compre essa ideia e que a gente não queira continuar assistindo a esse filme. E assim, batendo a real pra vocês, o que eu senti quando eu assisti Madame Teia foi de que o filme ele foi desenvolvido por duas pessoas com ideias totalmente diferentes, mas que elas não conseguiram chegar em um consenso em qual ideia eles iriam colocar no roteiro. Então eles tiveram aquela brilhante ideia de colocar essas duas ideias totalmente opostas porque eles acharam que iria funcionar. E a gente vê no filme que não funciona. E olha, galera, que a pobre da Dakota Johnson, que é a nossa protagonista, ela até tenta vender o papel dela, ela tenta fazer com que a história ela tenha relevância, mas infelizmente nem com todo o carisma que essa atriz tem conseguiu operar um milagre de salvar essa história. Isso se torna ainda mais difícil quando a gente tem 3 coadjuvantes adolescentes que são o suprassumo da chatice. São protagonistas adolescentes clichês do pior tipo possível. Chatas, vazias, sem motivação, sem propósito, e aí você fica, pô, se a nossa protagonista já não tem propósito, imagina as coadjuvantes. Eu até confesso que no início do filme eu achei interessante essa coisa de conseguir ver o futuro e das possibilidades de moldar como é que a história iria ser contada. Eu confesso que eu achei muito bacana isso, me deu uma coisa meio efeito borboleta que eu achei muito legal. Só que a questão é a seguinte, é que assim como as Marvels, esse filme abusou muito desse efeito de ver o futuro da mesma forma. Era sempre a mesma forma que era mostrada. E aí esse artifício se tornou tão repetitivo que acabou perdendo a graça. E aí toda essa questão de futuro e tal nos leva pro clímax da história, que seria o momento onde o roteiro ele deveria agora parar um tempo para poder dar explicações para o espectador, para poder fazer com que a gente realmente entenda o que tá acontecendo. Mas infelizmente a galera desse filme não teve a competência necessária para explicar a própria mitologia do filme. Então o que é que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram a saída mais ridícula possível, sem dar nenhum tipo de explicação, apenas para a história prosseguir. Então você vê que é uma questão de incompetência e falta de consistência. Ah, eu não podia esquecer de falar do plot twist, né? Porque o filme ele tem um plot twist. E eu confesso pra vocês que o plot twist ele é até interessante, ele até tinha potencial. Só que assim, é muito complicado você fazer um plot twist bom em uma história que ela já não tinha relevância. Então, você fazer um plot twist de algo que não é relevante pra algo que tem menos relevância, simplesmente não funciona. E aí, para aqueles que, assim como eu, não conheciam Madame Teia,
depois de assistir o filme vão continuar sem conhecer, tá? Exatamente. Porque o filme, que deveria ser uma obra sobre origem, pra poder introduzir essa personagem no universo da Marvel, pra fazer com que os fãs gostassem dela, simplesmente foi entregue em uma obra vazia e sem propósito. Por isso eu, Iago, dou 1.5 almofadinhas pra esse filme, porque eu esperava que ele fosse tão caótico quanto o Morbius, mas mesmo ele possuindo alguns elementos interessantes, a sua construção foi muito, mas muito porca. O que eu tô percebendo, galera, é que esse universo que a Marvel tá criando, que não tem o Homem-Aranha, simplesmente não tá dando certo. Começou lá com Morbius e continua agora com Madame Teia. E eu ainda preciso dizer pra vocês o seguinte: não acabou. Ainda tem mais tragédia vindo pela frente. Sim, esse ano a gente ainda vai ter Kraven, que é um outro filme que vai se ambientar nesse universo sem o Homem-Aranha. Então apertem os cintos, porque vem mais turbulência pela frente. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!